Fala, galera, tudo bem? Estamos retomando as nossas aulas, usando aqui o nosso canal do YouTube. De antemão, vocês já curtiram o canal? Então, por favor, curtam, dê um like aí no vídeo também. Isso daí ajuda a gente a continuar o nosso trabalho. E é bom também que sempre que aparecer algum vídeo novo, que sempre será de conteúdo, né, de vocês ao longo desse ano, vai aparecer lá o vídeo para vocês poderem assistir antes mesmo de a gente colocar lá na plataforma como conteúdo da semana. Espero que vocês estejam bem, seus familiares estejam bem, se cuidem, né? Não é porque nós estamos afastados temporariamente das aulas presenciais que a gente vai deixar de estudar, de interagir, de estar junto aí nesse momento, tá bom? Então, nessa semana nós vamos estar estudando a expansão islâmica, tá? Então, já vou colocar aqui na tela para vocês o nosso conteúdo dessa vez. Olha lá. A expansão islâmica, né? Ou seja, primeiramente, a gente vai estudar e entender, né, o islamismo. O que é o islamismo? O que é essa religião, né? De vez em quando aparece no jornal para vocês, na televisão, né? A questão dos movimentos fundamentalistas, dos grupos mais radicais. Então, já de antemão, já quero dizer para vocês que isso não representa o Islã, não representa a religião, a população islâmica muçulmana do mundo, tá? Isso aí são grupos específicos, inclusive isso existe em outras religiões também, tá? O fundamentalismo ele não está associado exclusivamente a uma religião, a um conjunto de práticas, né? É lógico que quando a gente lembra dos grupos islâmicos radicais, né, eles têm estratégias de violência assim, muito exacerbada, né, muito radical, mas o fundamentalismo está longe de se estar associado somente àquele que vai lá, explode uma bomba ou que faz algum tipo de ato terrorista, porque isso aí é terrorismo, né? Contra a vida de outras pessoas, de outras religiões, de outras nacionalidades, né? A gente tem que ter cuidado, porque o fundamentalismo ele acontece muitas vezes em ações nossas do dia a dia, né? Quando a gente discrimina e a gente usa de uma forma radical, preconceituosa contra pessoas de outras religiões, sejam elas católicas, protestantes, religiões de matriz africana, principalmente essas, inclusive, né? São alvo de muito preconceito e de ações radicais. Nós já tivemos aqui no Rio de Janeiro crianças, né? Crianças trajadas, né, com indumentária religiosa de matriz africana serem apedrejadas na rua. Então, isso é uma ação fundamentalista. É a mesma coisa, né? Você não está jogando uma bomba na pessoa, mas está apedrejando ela. A pessoa pode vir a óbito, ter uma série de lesões, uma série de problemas. Então, isso são tipos de ações lamentáveis e extremamente condenáveis, tá? E isso é uma prática terrorista, associado a essa questão fundamentalista, tá? Então, o Islã é uma religião com grande número de adeptos no mundo, né? Assim como o cristianismo, é uma religião que está em expansão, com uma porcentagem muito alta, né, no mundo, praticamente o mesmo número, quando você divide, né, quando você estabelece em quantidade no planeta, né? Então, é uma religião que tem muitos adeptos, como eu disse, né? Mas tudo começa onde, né? Tudo começa através de um personagem que se chama Maomé, tá? Então, Maomé é esse personagem inicial, né? Que vai... Vou botar a foto aqui para vocês verem rapidamente, né? É esse primeiro profeta, né? É a partir é a partir desse personagem que vai, a partir de todo aquele conjunto, né, de ideias, de mensagens que ele vai receber, né, aonde vai se estruturar essa religião que nós denominada de Islã, tá? Então, toda pessoa que se converte ao Islã é chamado de muçulmano, tá? Então, islâmico
e muçulmano é a mesma coisa, tá? Então, toda pessoa que se converte ao Islã, mais uma vez, é muçulmano. Então, a gente, às vezes, erradamente associa a ideia do árabe ao muçulmano. E isso é errado. Um brasileiro pode ser muçulmano. Um argentino pode ser muçulmano. Basta que ele se converta ao Islã. E aí ele passa a ser um praticante daquela religião. Muitas vezes ele adota um novo nome, um nome árabe, né? Por quê? Porque a língua árabe é a língua nativa, é a base da onde se estruturou o Islã, tá? E a gente vai entender isso nesse conteúdo de expansão islâmica, tá? E aonde se deu, né? Aonde que nasce essa religião? Essa religião se nasce na Península Arábica, tá? Então vocês estão vendo o mapa aqui, ó, que eu coloquei para vocês. Isso aqui é um mapa em tempo real, tá? Pelo Google Maps, ó. Então aqui fica melhor, né? Porque a gente tem dimensão. Vou até diminuir aqui, né? Tirando o zoom um pouco, ó. E aí vocês estão vendo aqui, ó, o continente africano, tá? Aqui o continente asiático. Olha a Oceania aqui, ó. Austrália, tá vendo? Aqui o Brasil, América do Sul, ó, América do Norte, América Central, Estados Unidos, Canadá. Então vamos lá, puxando para onde nos interessa, certo? Então, ó, África, Europa e aqui está, ó. Aí agora eu vou dando zoom para poder ficar mais interessante para a gente, tá? Então, ó, Arábia Saudita, aqui é o berço, é daqui aonde nasce, né, todo esse movimento religioso. Depois eles vão se expandindo, tá? A gente vai poder ver isso nos slides que eu preparei. Não é à toa que toda essa região aqui, praticamente, né, ela é muçulmana, tá? E aí você, dentro do Islã, você tem correntes diferentes, tá? Você tem o sunita, o xiita, mas isso aí fica para uma outra conversa, mas não deixam de ser muçulmanos, tá bom? Então você tem o Irã, você tem países que têm uma população de maioria xiita, outros de maioria sunita, tá? E aqui vários países árabes, né? Vários países muçulmanos aqui no continente africano. Na Ásia também houve também esse processo de islamização também, tá? Então, ó, aqui, ó, Arábia Saudita, Península Arábica, tá? Ó, aqui está Israel, né? Aqui o Oriente Médio, ó. Israel não é um país muçulmano, né? Então, mas todos em volta são, né? Jordânia, Iraque, Turquia, Irã, Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Egito, Líbia. Todos esses países são países que têm aí um predomínio de uma população muçulmana, ou seja, islâmica, tá? Beleza até aqui? Não se apavorem. Vamos lá. Então, aqui eu mostrei o mapa para vocês. Vamos voltar aqui para o nosso slide, tá? Então, como eu disse, ó, vamos lá, foco, hein? Presta atenção. Mostrei para vocês lá a imagem do Maomé, é a partir dele, né? A partir de Maomé. Como que é essa religião islâmica? Ela é uma religião monoteísta. O que é uma religião monoteísta? Vocês já aprenderam isso, né? A religião monoteísta é aquela religião que tem uma crença no único Deus, né? Então, o cristianismo é uma religião monoteísta. O judaísmo, monoteísta, né? Jesus era judeu. Jesus era praticante do judaísmo. Jesus não era cristão, né? As ideias de Jesus que vão inspirar essa nova religião que vai surgir a partir dele, mas ele não era cristão, ele era judeu. E o judaísmo também é uma religião monoteísta, tá? Então, ó, o Islã, essas três religiões que nós chamamos de religiões abraâmicas, tá? Todas elas têm esse tronco a partir da figura de Abraão, né? Esse profeta importante, esse personagem da história judaica, hebraica, né? Então, as três religiões saem, né? Digamos assim, Abraão é o tronco, né? Então, tem esses três grandes galhos. Então, você tem o judaísmo de um lado, o cristianismo de outro e o Islã na outra ponta, tá? Então, ela é uma religião simples, né? E isso mostra,
por incrível que pareça, é uma religião simples. E isso mostra esse processo de conversão, como ele se dá de uma forma rápida e como que ela se expandiu ao longo do mundo, tá? Então, todo muçulmano, aqui tem a imagem, ó, tá vendo? Aqui a famosa Caaba, né? Lá na Arábia Saudita, é um local de culto, né? Em Meca, é uma das cidades sagradas do Islã, tá? Então, é uma região de culto, de peregrinação, e aqui ao lado você tem uma foto de crianças, ó, né? Estudando o Alcorão, né? Já na infância, ó, estudando o Alcorão, tá? Então, quais são as obrigações, né? As obrigações que o muçulmano deve cumprir ao longo da sua vida, né? O adepto do Islã. Primeiro, ele tem que crer num só Deus, né? Alá, em árabe, Deus. Mesma coisa. E seguir os ensinamentos de Maomé, seu mensageiro, ou seu profeta. Maomé é o principal profeta do Islã. Existem outros, tá? Inclusive, o Islã tem uma respeitabilidade, um reconhecimento na figura de Jesus como um profeta. Jesus é um dos profetas. Só que Maomé é o principal profeta. Ele é o grande mensageiro da palavra divina, da palavra de Alá. A partir de Maomé, Maomé é o responsável por trazer a mensagem divina, tá? Segundo a tradição muçulmana. Então, ó, crer no só Deus, orar 5 vezes ao dia com o rosto voltado para Meca. Então, quando chega o horário da prece, quem é um muçulmano, ele para o que ele está fazendo, estica ali o tapetinho no chão e direcionado para Meca, é lógico que é direcionado geograficamente, né? Ele sabe que Meca está a norte da região que ele está, ou a sul, então ele vai sentar, vai abaixar ali a sua cabeça e vai fazer as suas orações, tá? Com o rosto voltado para essa cidade sagrada que é Meca. Não importa o país que ele esteja, o continente, não importa o que ele esteja fazendo, né? É uma coisa sagrada, ele vai parar ali para poder fazer. Isso ele faz 5 vezes por dia, né? Então a gente percebe aí, ó, o compromisso que eles têm com a religião, tá? Com os preceitos. Dar aos necessitados uma ajuda proporcional aos bens que possuem. Isso também é uma coisa interessante, né? Essa questão da prática da caridade, de ajudar o próximo. Então, eles têm como obrigação essa questão de ajudar os necessitados de acordo com os bens que possuem. Vejam bem, né? Então, é uma coisa relacionada. Jejuar durante os 30 dias do Ramadã, o mês do jejum. O fiel não deve ingerir nem alimento nem água do nascer ao pôr do sol. Então, isso é parecido, né, com as práticas judaicas e cristãs também. E então, durante o mês de jejum, durante o Ramadã, você tem esses 30 dias de jejum, tá? E do nascer do sol ao pôr do sol, o muçulmano fica sem ingerir nada, né? Nem água e nem nenhum tipo de alimento, tá? Não é à toa que o nome já está falando, né, galera? Jejum, né? Se você está em jejum, você não pode comer nem beber, né? Aqueles que são protestantes, principalmente, né, evangélicos, sabem do que eu estou falando, porque os evangélicos têm essa prática, né, essa prática do jejum. Vejam só como é que é parecido, tá vendo? Então, por quê? Porque essa prática do jejum é uma coisa que vem dos judeus, que foi incorporado pelos cristãos e também está presente na prática muçulmana, tá? Mais um preceito, né, que todo muçulmano deve fazer ao longo da sua vida: ir pelo menos uma vez a Meca durante toda a sua vida. Então, é um preceito do muçulmano que ele tenha que ir pelo menos uma vez na vida em Meca, nessa cidade sagrada que eu disse para vocês, que fica lá na Arábia Saudita, tá? Caso tenha recursos financeiros para isso. Então, não é que ele tem que ir obrigado a ir, ele vai ter que se endividar, vender as coisas que ele tem, porque ele tem que ir uma vez lá em Meca para poder conhecer e fazer lá cumprir esse preceito. Ele vai fazer, né? Pelo menos uma vez na vida, se ele tiver essa possibilidade, tá? Seguindo. Então, como é que se deu essa expansão islâmica, né? Desculpe. A partir da morte de Maomé,
os primeiros califas, né, essas primeiras lideranças, eles se empenharam para expandir o islamismo, tá? Então, é onde ele vai sair efetivamente da Arábia Saudita e vai partir para esses outros locais. Olha lá, ele vai sair daqui dessa região e vai começar a se expandir, né? Ó, por esses outros países, vai entrar na Europa, Portugal, Espanha, só não entra na França porque aqui numa batalha, né, feroz entre os cristãos e os muçulmanos são barrados aqui na porta da França. Tá bom? Voltando lá, ó. Vamos seguir, ó. Então, quais eram os interesses deles nessa expansão? Principalmente, controlar as vias de comércio, ali da região do... Aqui, ó. Controlar as vias de comércio, principalmente da região do Mediterrâneo. E eles vão conseguir fazer isso, tá? Durante um bom tempo. Implementar a questão da jihad. Esse é um nome muito comum, principalmente nesses grupos mais fundamentalistas, né? O que é jihad? Jihad é a famosa Guerra Santa, né? Através da Guerra Santa, eu tenho que implementar a Guerra Santa para poder converter os infiéis. Então, isso é uma prática que vai se consolidar com a expansão islâmica, tá? Os infiéis são o nome o nome que os muçulmanos dão àqueles que são de outras religiões, tá? Então, e outra coisa que eles vão construir também, né? A crença de que aquele que morresse lutando pela expansão do islamismo ganharia o paraíso. E isso é muito forte, inclusive, nesses grupos fundamentalistas. Quando eles colocam uma bomba no próprio corpo e se explodem, explodindo outras pessoas, eles acreditam, né, piamente de que, quando eles fazem isso, eles estão fazendo isso pelo Islã e que eles serão salvos, que vão para o paraíso, que lá eles vão ter direito a não sei quantas virgens, né? Vão estar em contato direto com o profeta Maomé. Então, é uma crença dessas pessoas, né? Nós vemos como equivocada, né? Nessa questão de você, através de um ato de violência, de terror, né? Você construir isso na sua cabeça de que você vai receber esse tipo de benefício, né? Então, ó, como eu disse para vocês, olha aqui, ó, a Batalha de Poitiers, né? Essa é a batalha que vai acontecer lá na região da França, né? Então, essa batalha em 732, tá? Então, essa expansão islâmica, ela vai se dar principalmente, ó, entre o século 7 e 8, olha lá, ó, século 7 e 8. Então, em 732, eles vão ser barrados, tá? E aí, aqui tem uma dimensão dessa expansão, olha lá, ó, tá vendo? Então, ó, Arábia na época de Maomé, tá aqui, ó. Então, ou seja, no período de Maomé, quando Maomé estava vivo, toda a região da Arábia foi convertida ao Islã. Expansão dos 4 primeiros califas, ó. Pegaram um bom pedaço da Ásia, o resto da região aqui que pega o Oriente Médio, e já começando, ó, a conquistar o norte da África, ó, Egito, Líbia, né? Trípoli, olha lá, ó. E depois você tem a expansão com os outros califas omíadas, né? Os omíadas são a continuidade desses 4 primeiros califas. Olha lá, ó. Eles vão pegar a região de Maghreb, né? O atual Marrocos, por exemplo, e depois eles vão entrar na região da Península Ibérica, Portugal e Espanha. Não é à toa que Portugal e Espanha, durante um bom tempo, vai estar sob o domínio da cultura árabe, tá? Com os mouros, os famosos mouros, tá? Seguindo, olha lá, os primeiros califas, o esquema, olha o que eu falei para vocês, como é que surgem os xiitas e os sunitas, tá vendo? Com a morte de Maomé, eles se dividem em 2 grandes grupos, né? Então, os xiitas defendem o quê? Que o sucessor deveria ter laços de parentesco com Maomé. Os xiitas, né? Esse grupo que vai se consolidar, eles acham que os continuadores, essas lideranças, né? Esses califas, deveriam ser pessoas com grau de parentesco de Maomé. Os sunitas têm uma visão diferente. Eles defendiam a eleição do novo califa pelos membros do Islã. Então, é por isso que você vai ter a formação de um califado e 2 grupos, né, dividindo aí essa questão, tá? E aí você tem o surgimento de uma monarquia, tá? Não hereditária,
né? Mas o califa é o sucessor do profeta de Deus. Então, todo califa ele é um continuador do Maomé, tá? E aqui, para fechar, ó, já concluindo, ó, colocamos aqui imagens da cultura islâmica, né? Aqui, ó, o Alcorão, né? Todo escrito em árabe, obviamente. Esse é uma questão muito forte na expansão islâmica, quando eles vão se expandindo. Existe um processo de arabização, isso aí é parecido com a religião protestante, né? Ou seja, o religioso, o crente ali em questão, o fiel, ele tem que ter acesso às escrituras, e para isso ele tem que saber ler. Então, olha o processo de alfabetização. Então, é por isso que tem o processo de arabização. Por isso que os povos, né, todos os povos muçulmanos falam o árabe. O árabe é uma língua tão falada, entendeu? Então, não é à toa que o Alcorão é escrito em árabe. Maomé era árabe, né, onde surge o Islã. Então, a pessoa não se torna árabe, mas ela passa a conhecer a cultura árabe, ela passa a ler em árabe, né, e escrever, tá? Então, ó, aqui o Alcorão, aqui o interior de uma mesquita, né, mostrando a arquitetura, a arte islâmica. Olha como é que é belíssimo, né? Esse interior aqui de uma mesquita famosa, né? Aqui o Taj Mahal, ó, é uma das maiores, uma das construções mais belas, né? Dentro dessa cultura e dentro dessa arquitetura muçulmana, tá? Então é uma considerada, né, uma das construções mais bonitas do mundo e mais bonita da Índia, né? Está localizada na Índia, o Taj Mahal. E aqui os famosos tapetes árabes, né? Que também representam, né? Estão também associados a essa questão do Islã, também associados à questão da cultura árabe. Certo, galera? Fechamos. Beleza? Então, a gente está parando por aqui. O texto está lá na plataforma, então é só vocês pegarem o texto, ler, assistir o vídeo e buscar aí desenvolver o conhecimento, tá bom? Grande abraço, cuidem-se e estamos juntos. Valeu!